Você já parou para pensar que tem gente tentando conquistar bênçãos que, na verdade, já são delas, mas do jeito errado? Pois é, essa história de Esaú e Jacó é mais atual do que parece. Não é só sobre um irmão que enganou o outro, é sobre famílias desestruturadas, decisões impulsivas, fé misturada com manipulação e um Deus que continua soberano, mesmo no meio do caos. E o mais chocante, a bênção de Jacó foi dada mesmo com mentira, disfarce e engano. Como assim Deus permitiu isso? É exatamente aqui que muita gente trava espiritualmente. Se foi errado, como deu certo? Uma pergunta que confunde a mente e mexe com a fé. Mas nesse vídeo você vai entender por que Jacó, e não Esaú, recebeu a bênção mesmo sem merecer aos olhos humanos. Vai descobrir verdades que poucos têm coragem de contar sobre esse episódio polêmico da Bíblia. E mais, vai perceber o que essa história tem a ver com os conflitos da sua própria vida, seus relacionamentos, suas decisões e até com os planos que você acha que já perdeu. Prepare-se, porque não vamos falar só de Bíblia. Vamos falar de você, do seu propósito e de como até os erros fazem parte da construção de algo maior. E quando você terminar esse conteúdo, vai ter clareza para tomar decisões que antes pareciam confusas e talvez até enxergar onde está a sua própria bênção de Jacó. Não é de hoje que famílias enfrentam conflitos internos que parecem maiores do que a vida. Quando olhamos para a história de Esaú e Jacó, o que vemos não é apenas uma disputa por herança, mas uma família ferida por escolhas espiritualmente frágeis. O momento em que a bênção de Jacó foi concedida por Isaque nos revela algo profundo. Por trás daquela bênção havia mentiras, manipulações e uma fé vacilante. Quantas famílias hoje repetem esse mesmo padrão? O pai que lidera sem visão espiritual, a mãe que manipula por amor cego, os filhos que crescem entre sombras. Parece até enredo de série, mas é vida real. E já era assim desde Gênesis. O mais curioso é que essa bagunça toda aconteceu dentro da chamada família da promessa, aquela que deveria ser modelo de fé. Só que, ao invés disso, se envolveu em jogos emocionais que mais pareciam uma disputa política interna. O caso de Esaú e Jacó nos mostra o que acontece quando as prioridades espirituais são trocadas por impulsos humanos. É como quando alguém sabe que deveria confiar em Deus, mas prefere resolver tudo com o próprio braço. E aí, claro, vira um emaranhado de decisões precipitadas, promessas quebradas e ressentimentos acumulados. Tudo isso em nome de uma bênção que, ironicamente, foi dada de forma torta. E por falar em bênção, ela veio, mesmo em meio ao caos. Só que olha só, a bênção de Jacó chegou carregada de culpa, dúvida e consequências. O que isso nos ensina? Que até quando erramos feio, Deus continua escrevendo certo. Mas isso não nos isenta de responsabilidade. Quando uma família não zela pela vida espiritual, com diálogo, oração e discernimento, acaba virando terreno fértil para confusões profundas. Quer um exemplo prático? Comece jantando com a família sem celular na mesa e perguntando como foi o dia de cada um. Parece pouco, mas é o tipo de coisa que impede uma casa de virar palco de tragédias emocionais, como veremos mais adiante. Quando um pai ama mais a um filho e a mãe protege mais o outro, nasce um campo minado dentro de casa. Foi exatamente isso que aconteceu com Esaú e Jacó. Isaque se encantava por Esaú, o filho caçador, másculo, o herói do mato. Já Rebeca era coração mole por Jacó, o mais quieto, de fala mansa, mas mente afiada. E nessa preferência, o amor foi dividido em porções desiguais, como quando alguém dá mais atenção a um filho só porque ele não dá trabalho. Parece sutil, mas gera um abismo. Esse favoritismo dos pais foi o estopim para os conflitos.
Cada gesto, cada decisão, cada olhar carregava tensão. E enquanto Isaque sonhava com o futuro de Esaú, Rebeca tramava pelo sucesso de Jacó. O resultado? 2 irmãos que aprenderam a competir em vez de caminhar juntos. A história de Esaú e Jacó é como um alerta em alto volume. Amar com parcialidade é desnutrir a alma do outro filho. Quer prevenir isso? Valorize individualidade sem fazer comparações. Dizer, você é especial do seu jeito, já faz um mundo de diferença. E é curioso como tudo isso desaguou no momento mais decisivo. A bênção de Jacó só foi possível porque Rebeca e Jacó se uniram numa conspiração. E essa conspiração só aconteceu porque existia uma divisão antiga. Em casa onde há favoritismo, cedo ou tarde alguém vai tentar puxar o tapete de alguém. E o pior, achando que está fazendo o certo. Já pensou quantos irmãos adultos hoje carregam mágoas que nasceram de frases simples como "você devia ser mais como seu irmão"? Pois é, e a próxima trama dessa história começa quando o favoritismo se transforma em ação. A mente de Rebeca parecia uma oficina de planos. Quando ela ouviu Isaque dizendo que daria a bênção a Esaú, seu coração acelerou, mas não foi para orar, foi para agir. O curioso é que mesmo acreditando que Jacó era o escolhido por Deus, ela não confiou que o Senhor cumpriria sua promessa no tempo certo. Resultado, criou um plano cinematográfico para que a bênção de Jacó fosse conquistada na base do disfarce. Rebeca cozinhou, disfarçou e manipulou. Tudo isso no ambiente onde o espiritual deveria ser prioridade. Você já se viu tentando ajudar Deus a fazer o que ele mesmo prometeu? Pois é, Rebeca fez isso. Colocou roupas de Esaú em Jacó, usou pele de animal nos braços dele e caprichou na receita preferida do marido. A bênção, que deveria vir pela fé, chegou pela fraude. E o mais irônico, ela fez tudo isso achando que estava sendo espiritual. A história de Esaú e Jacó escancara que boas intenções sem discernimento podem causar grandes estragos. Às vezes, o melhor que alguém pode fazer é esperar. E esperar com sabedoria ativa, lendo, orando, buscando conselhos. O plano até funcionou, no início. Mas você já viu mentira trazer paz duradoura? Pois é, nem Rebeca viu. Ela protegeu o filho por um instante, mas criou um problema para uma vida inteira. Aquele engano separou a família, gerou medo, fuga e solidão. E a bênção de Jacó, que deveria ser motivo de festa, virou motivo de fuga. Rebeca queria garantir o futuro de Jacó, mas perdeu o presente com ele. Isso nos faz pensar. Quantas vezes nossas soluções rápidas viram armadilhas emocionais depois? E o pior, o próximo passo de Isaque foi ainda mais desconcertante. Isaque era um homem de fé, sim, mas também era humano, e como todo humano, tinha suas preferências e teimosias. Mesmo sabendo da profecia sobre Esaú e Jacó, ele tentou forçar um destino diferente. Era como alguém que lê a receita e, mesmo assim, coloca os ingredientes errados, achando que vai sair igual. Ele quis abençoar Esaú, ignorando o plano de Deus para Jacó. Foi ali que seu discernimento espiritual deu lugar à emoção. E quando deixamos o coração guiar sem direção divina, o erro parece lógico, mas é um erro, ainda assim. Imagine tentar segurar o vento com as mãos. Foi isso que Isaque fez. Em vez de discernir espiritualmente, ele confiou no tato, no cheiro, na voz e errou. E foi esse erro que abriu caminho para que a bênção de Jacó fosse liberada, mesmo sem intenção. Deus não perdeu o controle, mas Isaque claramente perdeu o prumo. A grande lição aqui não é porque algo parece certo que é o que Deus quer. Já viu gente que entra em um relacionamento ou sociedade dizendo, mas parecia tão bom? Pois é, parecia.
O contraste entre o que Isaac queria e o que Deus planejou nos ensina que até líderes, pais e figuras respeitadas podem tropeçar na hora decisiva. Ele tentou contrariar a escolha divina e acabou participando dela sem perceber. A história de Esaú e Jacó nos lembra que muitas vezes Deus opera até por meio dos nossos tropeços. Mas cuidado, isso não significa que devemos andar de olhos fechados. O erro de Isaac plantou uma semente amarga em casa, e essa raiz ainda ia crescer com força. E Jacó ainda ia se complicar mais. E então, como se não bastasse o disfarce físico, Jacó cruzou uma linha perigosa. Usou o nome de Deus para validar sua mentira. Quando Isaac perguntou como ele havia caçado tão rápido, Jacó respondeu sem piscar: "Foi o Senhor teu Deus que me trouxe depressa." Forte, né? O mesmo Deus que havia prometido a bênção de Jacó, agora era citado em meio a um engano. É como pedir bênção para uma trapaça e ainda assinar com "em nome de Jesus." A fé naquele momento virou desculpa, e isso nunca termina bem. É triste, mas também real. Quantas vezes vemos pessoas apelando para justificativas espirituais só para mascarar intenções humanas? Foi Deus que me revelou, senti no coração, recebi uma palavra. Quando, na verdade, foi só vontade própria travestida de santidade. A história de Esaú e Jacó escancara isso. Jacó, que um dia seria transformado por Deus, nesse ponto ainda era um estrategista egoísta. Ele queria a bênção, mas não queria o processo. Queria o fim sem passar pelo meio. E tem muita gente hoje vivendo essa mesma pressa camuflada de espiritualidade. Mas o mais intrigante é que a bênção de Jacó, mesmo contaminada pela mentira, foi mantida por Deus. Isso não isenta Jacó, claro. Ele pagou o preço e não foi barato. Porém, Deus usou até a falha para cumprir o propósito. Agora, isso não é um convite para a gente se apoiar na graça para errar à vontade, tá? É um lembrete de que Deus é soberano, mas nós somos responsáveis. Jacó escolheu mentir e colheu distanciamento, dor e fuga. Porque mentira tem perna curta, mas consequência longa. E a reação de Esaú viria como um furacão. Quando Esaú descobriu que havia perdido a bênção, o chão desapareceu sob seus pés. O grito que ele deu não foi só de dor, foi de alma rasgada. A sensação era de que tudo lhe havia sido tirado, inclusive a identidade. A história de Esaú e Jacó dá uma guinada aqui. O caçador vira caçado. Esaú prometeu matar o irmão, e não era da boca para fora. Rebeca, que antes armou o plano, agora se viu obrigada a remediar o desastre. Mandou Jacó fugir. Corra, antes que o sangue escorra no chão da tenda. E aí está mais um ponto profundo. Quando o pecado entra, a paz sai pela porta dos fundos. Jacó saiu correndo com a bênção de Jacó nas costas, mas sem lar, sem mãe, sem destino certo. Rebeca, que queria garantir o futuro do filho, nunca mais o veria. Olha o peso disso. As decisões que parecem urgentes hoje, sem sabedoria, podem nos custar relacionamentos que não voltam. Quantos pais, hoje, se arrependem de terem tomado decisões por impulso e perdido filhos emocionalmente, mesmo morando sob o mesmo teto? A revolta de Esaú também revela outro ponto. Ele valorizou tarde demais aquilo que desprezou no início. Trocou a primogenitura por um prato de lentilhas e depois chorou amargamente pela perda. É duro, mas real. Às vezes, só damos valor quando perdemos. A história de Esaú e Jacó mostra que escolhas têm efeitos colaterais, mesmo quando o arrependimento chega. E foi nessa tensão, fuga, medo, ruptura, que o próximo capítulo começou a se desenhar. Porque no fim, todos estavam quebrados, mas ainda dentro do plano de Deus. É fascinante e ao mesmo tempo desconcertante como ninguém nessa história sai ileso. Cada um carrega sua falha como uma marca no currículo da alma. Isaac errou por falta de discernimento.
Quis abençoar com base no que sentia, não no que Deus dizia. Rebeca agiu sem sabedoria, confiando mais em seus esquemas do que na soberania divina. Jacó mentiu, se escondeu e ainda usou o nome de Deus no processo. E Esaú, esse falhou por não valorizar o que tinha. O retrato de Esaú e Jacó é o espelho de muitas famílias hoje. A beleza dessa narrativa é que ela é humana demais para ser ignorada. Ninguém ali era vilão de novela, nem mocinho imaculado. Eram só pessoas, como eu e você. Cada um deixou uma rachadura no caminho que, somadas, criaram um abismo familiar. E mesmo assim, foi no meio desse caos que a bênção de Jacó permaneceu de pé. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não exige perfeição para agir, mas responsabilidade para reconhecer e aprender. E a pergunta que fica é: qual dessas falhas você mais reconhece em si? É fácil apontar o dedo. Difícil é perceber quando estamos sendo um Isaque surdo à direção de Deus, uma Rebeca apressada, um Jacó estrategista ou um Esaú impulsivo. E se fôssemos sinceros, quantos relacionamentos hoje estão feridos por essas mesmas atitudes? A história de Esaú e Jacó não é sobre dois irmãos apenas, é sobre todos nós tentando lidar com escolhas, falhas e consequências. E o mais incrível, Deus ainda estava escrevendo a história. Ainda havia esperança, mesmo depois de tantos tropeços. E o próximo passo mostra isso com força. No fim das contas, o mais surpreendente dessa história toda é que, mesmo com tanta bagunça, o plano de Deus seguiu firme. Não porque os personagens acertaram, mas porque Deus não erra. A bênção de Jacó, mesmo conquistada entre erros, se cumpriu, porque o propósito divino não depende da perfeição humana. E isso é um baita alívio, né? Saber que os nossos deslizes não são capazes de impedir aquilo que Deus determinou. Ele não aprova os erros, mas os redime. E foi assim, com todas as feridas abertas, que a linhagem de Cristo continuou fluindo. Olhando para a história de Esaú e Jacó, é como assistir a um filme em que todo mundo toma decisões erradas, mas no fim, a mensagem é clara. Deus continua soberano. Ele não joga o roteiro fora por causa de uma cena mal interpretada. Pelo contrário, ele aproveita cada detalhe, até os mais vergonhosos, para construir algo maior. Isso significa que até sua história, com tudo o que já deu errado, ainda está nas mãos certas. Você já pensou que aquela dor pode ter sido o ponto de virada que te trouxe para mais perto do seu propósito? Mas calma aí, não é desculpa para viver errando e contando com a graça depois. É convite para confiar mais. Porque se Deus conseguiu conduzir Esaú e Jacó no meio de tanta turbulência, imagine o que ele pode fazer com alguém que decide andar com sinceridade, humildade e fé. A bênção de Jacó não foi anulada pelas falhas, mas foi carregada com consequências que podiam ter sido evitadas. Então, a próxima escolha sua pode ser diferente. Porque mesmo com tudo o que passou, a história ainda não acabou. Então, depois de mergulhar na trajetória de Esaú e Jacó, deixa eu te perguntar, qual desses personagens você tem sido ultimamente? O que ignora os sinais de Deus? O que tenta forçar as coisas do seu jeito? Ou o que carrega o peso de decisões erradas, mas ainda carrega uma promessa? A verdade é que todos nós já estivemos em alguma dessas posições. E talvez este seja o momento de virar a chave. Será que você está lutando por uma bênção que já é sua, só não chegou ainda porque você insiste em pegar um atalho? Ou talvez esteja desprezando algo valioso, como Esaú fez, em troca de um alívio rápido? O que precisa mudar na sua vida hoje para que o plano de Deus continue, mas sem os mesmos tropeços? Não adianta saber a história se ela não te transforma. Então reflita, anote, compartilhe com alguém e, acima de tudo, comece a agir diferente. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você,
Se te ajudou de alguma forma, se te provocou uma reflexão, se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho das notificações e fica por aqui com a gente, porque ainda tem muito mais história real, profunda e transformadora para te mostrar. E vai por mim. Você não vai querer perder o próximo episódio.